Paz do Senhor, irmãos. Vamos iniciar a nossa escola dominical de hoje de manhã. Vou iniciar porque o pastor André escreveu-me que ia chegar hoje um pouco mais tarde, mas eu já a caminho, ok? Vamos orar antes de iniciar o estudo, que é hoje a lição número 3, o batismo no Espírito Santo. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez podermos estar em Tua casa. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por nós podermos lá estar, Senhor, nesta manhã. Senhor, por mais uma semana que Tu nos deste, Senhor, que Tu nos guardaste, Senhor, que Tu nos protegeste, Senhor, que Tu nos deste força, Senhor, que nos deste saúde, Senhor, e que Tu tens nos dado, Senhor, trabalho, Senhor, tens nos dado, Senhor, força, Senhor, para fazer, Senhor, o nosso dia-a-dia. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque Tu, Senhor, também já nos ofereceste este primeiro mês deste ano, Senhor, que hoje vai terminar, Senhor, e colocamos já o mês de fevereiro em Tuas mãos, Senhor, com esse propósito que nós estamos a colocar, Senhor, de jejuar, Senhor, pelos jovens, Senhor, de jejuar, Senhor, para aqueles que estão perdidos, Senhor, de jejuar, Senhor, para aqueles, Senhor, que estão, Senhor, sendo guiados por diabos, e que eles possam voltar a ganhar orientação por Ti, Senhor, e que nós possamos, Senhor, como igreja, Senhor, estar unidos, Senhor, como igreja, ter estratégias, Senhor, para alcançar essas almas que estão perdidas, Senhor, que estão a ser enganadas, Senhor, pelo nosso inimigo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, também nesta escola dominical, Senhor, aprender mais, Senhor, do Espírito Santo, Senhor, aprender mais, Senhor, da necessidade, Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor, e que possamos crescer, Senhor, na Tua direção, Senhor, nos Teus ensinos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na página 18, vamos iniciar a lição número 3, o batismo no Espírito Santo. O textuário diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, que está em Atos 1:5, que é uma citação de João Batista, não é? E de Jesus. Não é? Que este texto nós vamos ler várias vezes para percebermos a necessidade do batismo no Espírito Santo. A verdade prática diz: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão, e para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Vamos fazer então a leitura bíblica em classe, que diz que se encontra em Atos 2, 1 a 13, que está na página 19, que assim todos podem juntos acompanhar. A partir do versículo 1, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habituados judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar de grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Ou estavam embriagados, em outra tradução. Não é? O objetivo geral, vamos falar sobre conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo com uma verdade revelada nas Escrituras. E os objetivos específicos são conceituar o batismo no Espírito Santo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo e destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Amém? Então, para não perder muito tempo, vamos logo ir à introdução na página 20, que diz: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente
intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental de batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de Deus pessoal e real, ok? Eu aqui escrevi uma anotação que diz: o Espírito Santo é quem torna a Bíblia a palavra viva de nosso Deus vivo, ok? Claro que nós podemos perceber a Bíblia ou a palavra de Deus, né, como um livro histórico, como um livro que fala sobre muitas histórias, principalmente sobre a história do povo de Israel, mas o Espírito Santo é aquele que nos vai revelar verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus quer dizer, aquilo que a Bíblia quer nos dizer, porque senão vamos ler um livro, vamos ler uma genealogia de Jesus, vamos ver de um homem que fez milagres, mas não vamos compreender que esse verdadeiramente é o Messias, não vamos perceber qual é que era a vontade de Deus para o seu povo inicial e é a vontade de Deus para o seu povo no dia de hoje. Então precisamos do Espírito Santo para nos explicar, e assim como também Jesus diz aos seus discípulos, chegando ao fim da sua carreira, que enviaria o Consolador. E o Consolador é que também iria explicar muitas coisas eles ainda não conseguiam perceber naquele momento. Então nós percebemos que é necessário ter o Espírito Santo para ajudar a perceber a palavra e a plena vontade de Deus. Mas nós vamos ver a diferença entre estar cheios do Espírito Santo e ser batizados no Espírito Santo, que são duas coisas diferentes, mas vamos chegar lá. O tópico 1 diz o que significa batismo no Espírito. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Então nós podemos estar salvos e não ser batizados no Espírito Santo, mas não podemos ser batizados no Espírito Santo sem ser salvos. Okay? São duas coisas completamente diferentes, porque temos que separar essas duas coisas. O batismo no Espírito Santo vai demonstrar que uma pessoa tem uma certa entrega ao Senhor, mas a salvação em si não vai demonstrar que alguém foi batizado no Espírito Santo. Não quer dizer que a pessoa não está cheia do Espírito Santo, ok? Porque o Espírito Santo habita em nós desde o momento que aceitamos o Jesus, e até porque o Espírito Santo é que nos vai convencer para aceitar o Senhor Jesus, mas não quer dizer que fomos capacitados pelo Espírito Santo para levar-nos mais além, ok? E nós vamos perceber esse contexto mais tarde. Ponto 1. O fenómeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito. E nós podemos ler isso em Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 e João 1:33. E eu vou pedir ao pastor para ler Mateus. Vou pedir à irmã Terezinha para ler Marcos. Eu vou pedir à irmã Morena para ler Lucas e vou pedir à minha mãe para ler João. Ok? Então aí, Mateus 3:10, pastor. Irmã Terezinha, Marcos 1:8. Irmã Morena, Lucas 3:16. E mãe João 1:33. Que assim vamos ler e perceber que é mesmo importante. Mateus 3:11. Eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levantar as suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok, obrigado, pastor. Irmã Terezinha, Marcos 1:8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ok, obrigado, irmã Terezinha. Irmã Morena, Lucas 3:16. Sim. Respondió Juan diciendo, a todos yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de
su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amém? Irmã Benilde, mãe. João 1,33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Ok, então nós vemos, todos que já leram alguma vez os evangelhos todos, perceberam que os evangelhos são todos um pouco diferentes, né? Nem todos falam de todas as histórias, principalmente João é um bocadinho à parte, né? É completamente escrito diferente, mas nós vemos que em todos os evangelhos é mencionado o batismo no Espírito Santo. Então nós percebemos, se Deus deixou isso na sua palavra assim tão claro, em todos os evangelhos e todos os apóstolos perceberam a importância do Espírito Santo, nós também devemos perceber no dia de hoje a importância do batismo do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Então não é uma mera casualidade, não é um apóstolo que falou sobre isso e os outros não disseram nada. São todos que estavam convictos e Jesus deixou claro a necessidade. Ao João Batista inicialmente deixou claro, mas Jesus também o vai confirmar a necessidade do Espírito Santo. Amém? Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai, que está em Lucas 24, 49. Não vamos ler, mas está escrito que o Espírito Santo é a promessa do Pai. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, que está em Atos 1, 4 a 5, que vai falar exatamente o mesmo, e eu vou ler aqui depressa. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, Jesus aqui confirma tudo aquilo que João Batista tinha dito sobre o Espírito Santo e a necessidade de ser batizado com ele. Amém? Ou por ele. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. E isso está em Atos 11, 15 e 16. Atos 11, 15 e 16, e eu vou também ler porque vai sempre repetir o mesmo. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Isso é Pedro, quando estava a dar testemunho daquilo que tinha acontecido na casa de Cornélio. Né? Cornélio era um gentio, Cornélio era uma pessoa que não era judeu, era uma pessoa que tinha ouvido falar de Jesus de longe e na mesma foi batizado da mesma forma com o Espírito Santo como foram batizados os apóstolos. Até aquele momento, só os apóstolos é que tinham sido batizados com o Espírito Santo e aqueles que estavam ao seu redor. Praticamente o Espírito Santo estava focado em Jerusalém, mas como nós também sabemos que Jesus tinha dito ficar inicialmente em Jerusalém, depois ir à Judeia, depois a Samaria e depois aos confins da terra, nós percebemos que a promessa começou a cumprir-se. Porque eu desconfio, assim como nós também somos hoje em dia, se nós ficássemos nas nossas zonas de conforto, se nós só pregássemos aqui em Stuttgart, Böblingen, Ludwigsburg, Bietigheim não seria alcançado. E mesmo que são cidades vizinhas. Então, se o Espírito Santo não iniciasse a sua obra fora de Jerusalém, os apóstolos provavelmente iam ficar só em Jerusalém. E nós sabemos que foi necessário que também houvesse perseguições para que os discípulos saíssem de Jerusalém. Nós pensamos sempre que essas coisas são ruins, né? Perseguir os crentes, né? E é ruim, e ver a perseguição é algo ruim, mas também foi necessário que houvesse essa perseguição para que os discípulos saíssem da sua zona de conforto e iniciassem a pregar fora de Jerusalém. E muitas vezes nós, e isso não está aqui no estudo, mas agora, muitas vezes nós também temos que passar por dificuldades para sair da nossa zona de conforto e iniciar a obra que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então o Espírito Santo vai às vezes usar caminhos que nós não percebemos. Não é? Assim como a palavra diz que Deus escreve direito em linhas tortas, às vezes nós não percebemos o porquê, mas Deus vai fazer desse jeito mesmo para nós fazermos a sua vontade. E para isso é necessário o batismo no Espírito Santo. Amém?
Isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo no presente contexto se refere a ser bautizado no Espírito Santo. Mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Ok, e tem aqui os vários textos, quem depois quiser ler em casa. Segundo, duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, seja eles pentecostais ou não. Ok? Então o Espírito Santo não é algo só para os pentecostais. Né? Pentecostais, aqueles que creem que o Pentecoste é uma realidade ainda no dia de hoje. Ok? Por isso é que somos pentecostais. Né? A Assembleia de Deus é uma igreja, uma denominação pentecostais. Há outras denominações que não creem no Espírito Santo dessa forma, mas na mesma o Espírito Santo é aqueles que os converte, ok? Isso é obra do Espírito Santo e vamos ler isso em 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Coríntios 6, 19. Se alguém quiser ler, fique à vontade. Será que vocês sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Amém? Obrigado, Dominic. Aqui fica claro, se nós como corpo nós como pessoas somos o templo do Espírito Santo, então o Espírito Santo habita em todos aqueles que foram salvos, porque senão nós continuaríamos a ser de nós mesmos, nós continuaríamos a viver a nossa própria vida, a viver a nossa própria vontade, mas é necessário o Espírito Santo habitar em nós para que nós possamos verdadeiramente ter esse dom de fé, de crer na salvação que vem por Jesus Cristo. Amém? Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Ok? Isso também é importante em Romanos 8:9 que diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ok? Então nós percebemos que para ser cristão é necessário o Espírito Santo. E aqui eu vou já dar um parênteses, né? Porque senão vão alguns estar a pensar, mas então é esquisito quando alguns crentes não falam em línguas. Aqui, quando se refere ao Espírito Santo ser necessário para a nossa conversão, não está a referir-se ao batismo no Espírito Santo. Está a referir-se que o Espírito Santo habita em nós. E então aí vem a diferença entre cheios do Espírito e batizados no Espírito. Porque alguém que não fala em línguas pode estar convertido e crer que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. E o Espírito habita em ele. Mas o Espírito Santo não o capacitou, não o batizou da forma que ele possa falar em línguas e ser capacitado para o seu ministério. Então isso temos que perceber que é essa essencialmente a diferença. É a capacitação por parte do Espírito Santo. Salvos são todos aqueles, e é necessário o Espírito Santo para ser salvo, sim. Por isso as igrejas que não pregam sobre o Espírito Santo não são verdadeiramente salvas. Aquelas que só se focam em Jesus e põem de lado o Pai e põem de lado o Espírito Santo, infelizmente também não são salvas, porque o Espírito Santo é o que ficou depois de Jesus para continuar a sua obra aqui na terra. Jesus voltou ao céu, voltou para perto do Pai, mas deixou o Espírito Santo para continuar a sua obra aqui na terra. Então é necessário o Espírito Santo e não é Jesus somente que vai transformar as nossas vidas. Jesus é aquele que morreu por nós, sim. Ele fez todo o sacrifício, mas ele deixou o Espírito Santo para habitar em nós. E se não habita em nós, infelizmente, não é suficiente para ser salvos. Amém? Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida interna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes, ok?
Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Para clarificar aqui essa parte, quando os apóstolos, quando os discípulos de Jesus estavam a orar, preparando-se para a chegada do Espírito Santo, eles já eram convertidos. O Espírito já havia habitado neles. O Espírito já estava com eles. Mas o Espírito Santo ainda não os tinha capacitado, ainda não os tinha batizado para o seu ministério. O Espírito Santo ainda não os tinha revelado o mistério completo de Deus nas suas vidas. E então nós temos que perceber isso, que a conversão é diferente do batismo no Espírito Santo. Por isso é que quando alguém vem aqui à frente e aceita Jesus, não tem que, obstantemente, logo começar a falar em línguas. Porque o batismo do Espírito Santo não tem que ser no momento da conversão. Pode vir até muito tempo depois. Há ocasiões que o Espírito Santo batiza logo naquele momento. Há sim. E nós sabemos, por exemplo, na vida de Paulo, que foi o Espírito Santo pessoalmente, Jesus pessoalmente, que foi trabalhar na vida dele. E eu imagino que ele foi logo cheio do Espírito Santo, porque senão não havia aquela reviravolta na sua vida. Porque quem é que havia de impedi-lo de ir continuar a perseguir os crentes? Mas Jesus fez uma obra maravilhosa naquele momento e o Espírito Santo, na sua conversão, de certeza que foi logo enchê-lo completo. Porque senão o nosso irmão Paulo não seria como foi. E foi um dos discípulos que teve um grande trabalho, um grande empenho na sua carreira como cristão. Não é? Amém? Então, existem essas duas diferenças, ok? Da salvação e do batismo no Espírito Santo. O terceiro ponto fala sobre o conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares e em todas as épocas. Amém? Então a síntese do tópico 1 diz: o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Amém? Ok, então nós percebemos que para a nossa obra ministerial é necessário ser batizados no Espírito Santo. E nós, quem se lembra, em Atos, os primeiros diáconos, um dos requisitos que eles deviam de ter eram ser cheios do Espírito Santo. Por isso, até normalmente, se formos a ver bem, para limpar a igreja, é preciso o Espírito Santo. Porque senão vamos fazer, às vezes, para nos gloriar a nós mesmos, ou vamos fazer revoltados, a pensar porque é que eu é que tenho que fazer isso, e o Espírito Santo é que vai fazer a obra. O Espírito Santo é que nos vai dar a humildade de fazer as coisas da maneira como Ele quer e perceber que é necessário para a obra do Senhor. E Ele só estava ali para servir às mesas. E na mesma os discípulos perceberam a necessidade do Espírito Santo na vida desses homens. Amém? Então, isso é muito importante. Segundo tópico, o propósito do batismo no Espírito. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal, fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. E vamos falar sobre isso, e o tempo corre, por isso vamos tentar fazer da melhor maneira. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como A, o poder para uma vida santa e serviço eficaz, B, a pureza ou santificação simbolizada pelas línguas de fogo, e C, o revestimento pleno do poder de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo, D, a proclamação ou o testemunho de Cristo
concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós percebemos para o nosso ministério, para trabalhar na obra do Senhor, é necessário o Espírito Santo para que falemos as coisas que são dadas de Deus. E Ele nos ajudará a levar uma vida santa, uma vida pura e santificada por Ele, ok? Porque todos os servos, todos os ministros, né, todos os que têm um cargo na igreja, são pessoas comuns, assim como nós todos somos, mas o Espírito Santo é que nos vai ajudar a manter a vontade de Deus viva nas nossas vidas. E isso é que é, por isso é que é necessário anelar ou desejar o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, para nos ajudar e capacitar-nos na obra. O segundo ponto diz a capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhados as expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo do Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação. Isso é, revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar, realizar milagres. E vamos em Atos 1:8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então o Espírito Santo é aquele que nos vai ajudar a testemunhar sobre Jesus, sobre a sua salvação, e é que nos vai também ajudar a perceber qual é a vontade de Deus. É interessante quando lemos o versículo 8, que na mesma frase Jesus também diz, né, sobre Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então o Espírito Santo é aquele que também nos vai ajudar a perceber aonde é que nós devemos de falar sobre Jesus, não é? Porque às vezes nós somos aqueles cristãos chatos, mas nós não devemos ser chatos, nós devemos ser aqueles que falam a verdade, nós devemos falar aquilo que o Espírito Santo colocar na nossa boca. E às vezes nós gostamos de falar demais, mas não é nós que vamos convencer, é o Espírito Santo que vai convencer. E nós não devemos ser chatos como cristãos, nós temos que ser teimosos às vezes, sim. Isso sim, porque Paulo creio que também foi uma pessoa que foi muito teimosa, Jesus. Foi uma pessoa, se formos a ver, era uma pessoa rebelde contra os fariseus. Se formos a comparar com a religião que os fariseus viviam naquele tempo, mas verdadeiramente Jesus tinha que ser duro com eles, porque senão eles não iriam perceber. E eles até ao fim não perceberam de verdade qual era a vontade de Deus para o povo. E isso é muito importante, que só o Espírito Santo é que vai nos ajudar a convencer as pessoas, só o Espírito Santo é que nos vai capacitar de ter as palavras certas. Não é por aquilo que nós sabemos falar, porque senão tudo que estamos a falar é sabedoria humana, é tudo aquilo que nós podemos interpretar, e para interpretar não somos espetaculares, porque nós aprendemos na escola, até aprendemos a interpretar poesias, aprendemos a interpretar caricaturas, aprendemos a interpretar tanta coisa, porque então não interpretar a Bíblia. Mas nós, de verdade, precisamos do Espírito Santo para interpretar da forma como Deus quer. Não é da forma como nós queremos, porque se formos a isso, a Bíblia dá para ser interpretada de forma errada. Podemos usar versículos fora do contexto, mas o Espírito Santo é que nos capacita a falar aquilo que Deus quer falar. Amém? O Espírito Santo é que nos capacita para poder profetizar e para realizar milagres. O Espírito Santo é que faz essa obra, não somos nós. Assim como quando Pedro diz ao coxo que estava à frente do templo, que eu não tenho ouro e prata, mas aquilo que eu tenho eu te entrego. E ele estava-se a referir ao Espírito Santo, ele estava-se a referir àquilo que ele tinha recebido de Jesus. E o Espírito Santo usou aquele momento para curar aquele homem. Amém? Então, se nós queremos ver milagres, também temos que confiar que o Espírito Santo que habita em nós quer nos batizar e quer nos usar para fazer essas coisas. Amém? Terceiro ponto diz uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza.
Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes. Mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e paciência. E aqui 2 pontos, não é? Era necessário que o Espírito Santo habitasse nos discípulos de Jesus, porque senão eles não iriam falar aquilo que verdadeiramente era a vontade de Deus. E porquê? Se nós formos a ver os discípulos de Jesus, vinham de todas as classes sociais. Um dos grandes discípulos, né, um que falava mais, era Pedro. Ele era pescador. E se nós hoje formos a comparar, se formos a ver os marinheiros, muitas vezes, ou aqueles que estão a pescar, ainda no dia de hoje, são aqueles que muitas vezes não tiveram outra chance de trabalho porque não tiveram na escola, ou porque... Não quer dizer que os marinheiros são gente que não são estudados, não é isso que eu quero dizer, mas se formos a comparar com o dia de hoje, há pessoas, e se formos olhar para nós mesmos, muitos aqui são limpezas, nem todos são engenheiros aqui, muitos limpam as casas, e podíamos dizer como é que essa pessoa vai ter a autoridade de falar com alguém que talvez tenha outro tipo de estudos, não é? Mas nós percebemos que só o Espírito Santo é que vai nos capacitar para fazer isso. Só o Espírito Santo é que nos vai dar a sabedoria para falar da palavra de Deus da maneira como Ele deseja. E o segundo ponto é a questão de como ser batizados no Espírito Santo. E aqui fica muito claro que é o Espírito Santo que decide no momento certo e é individual, não há métodos. Infelizmente, hoje em dia já há escolas do Espírito Santo, né, para ensinar a aprender a falar em línguas. Eu não sei como é que eles fazem isso, porque a Bíblia deixa claro que é um idioma que ninguém entende. Então, se é um idioma que ninguém entende, como é que alguém pode ensinar uma coisa que não percebe? Eu, para aprender a falar espanhol, eu tive que ter algum contexto, né? E posso falar com a irmã Morena, ela fala espanhol, ela pode me dizer, é assim que se fala correto. Como é que eu vou ensinar alguém que está a falar mal as línguas estranhas do Espírito Santo se eu próprio nem sei se estou a falar certo, porque aquilo que falo é aquilo que o Espírito coloca em mim. Por isso está errado. O que podemos fazer, sim, é entregar as nossas vidas em devoção ao Senhor. Isso quer dizer buscar mais de Deus, aprender mais da sua palavra, orar, jejuar, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. E Ele, no momento certo, vai batizar no Espírito Santo, vai capacitar para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas não é ir a um curso e falar 2 dias de retetés que vamos aprender a falar em línguas. Não é assim que funciona. Não é assim que Deus quer. Temos que, de verdade, aprender a falar em línguas com o Espírito Santo. São Ele que nos pode ensinar. E é de maneira completamente diferente. A irmã Morena pode falar em línguas de uma maneira e eu vou falar de outra, o pastor vai falar de outra. E isso é obra do Espírito Santo. Porque Deus é individual para cada um de nós. Assim como a salvação é individual, assim Deus também tem uma relação individual com cada um de nós. E isso é bonito, porque podemos ter a certeza que Deus não vê-nos como um grupo, não nos vê só como uma igreja, mas vê a cada um de nós individualmente. Amém? Porque Ele dá só o trabalho de ensinar a cada um bocadinho do seu idioma, né? Amém? Síntese do tópico 2 diz: o propósito central do batismo no Espírito é a capacitação espiritual para o serviço divino, ok? Então nós percebemos aqui que o Espírito Santo é quem nos vai preparar para a obra de Deus. E vamos ao terceiro ponto, porque o tempo corre. O terceiro ponto diz, terceiro tópico, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de uma promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor. Jesus em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Ponto 1. As outras línguas. As outras línguas, a glosolalia, são inteligíveis ao mistério e evidência externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Okay? Então, em outras palavras, para já conhecerem esse termo, glosolalia, refere-se ao falar em línguas. Okay? Mas
não só isso. Note que a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito, como o fruto do Espírito e a manifestação dos dons. Ok? Então nós percebemos que falar em línguas não é tudo. Se a nossa vida for desordenada, se a nossa vida não tiver fruto do Espírito, se a nossa vida não demonstrar os dons de Deus colocados em nossa vida, então falar em línguas não vai ajudar a ninguém. Ok? Então, é necessário que a nossa vida capacitada pelo Espírito também seja usada para fazer o bem, porque senão vamos chegar àquele ponto, como o Simão de Samaria, né? Que criou o Espírito Santo só para continuar a fazer as suas magias, a sua bruxaria, e para isso é que ele criou o Espírito Santo. Sim, Dominic, pode. Então, a pergunta, aqui está dizendo como se falar em línguas estranhas fosse o inicial, né? Mas quando a gente lê os dons do Espírito Santo, né? Ali, assim, fala como se cada um recebe um dom do Espírito Santo diferente e também inclui esse dom de falar em línguas estranhas. Aí nesse ponto, É que eu não entendo se, por exemplo, não é possível que aqui diz, um recebe o dom de cura, o outro recebe o dom de ensinar a mensagem, o outro recebe o dom de falar em línguas e outro de interpretar. Então, não é possível que um recebe um dom e o outro não recebe? nesse ponto nós temos que perceber uma coisa. Aqui, quando fala inicial, né? Evidência inicial do batismo no Espírito Santo, ok? Não se refere ao Espírito Santo habitar em nós, porque isso faz parte da salvação. Se o Espírito Santo não viver em nós, nós não somos salvos. Os dons são repartidos como Deus quiser. O que nós temos que perceber é que o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, é o único dom, ou falar em línguas é o único dom que é pessoal. Por isso, aqui Deus acho que faz uma exceção, não é? Porque se é para nós mesmos crescermos e percebemos a realidade de Deus, percebemos o relacionamento de Deus nas nossas vidas, eu creio que Ele quer que o máximo possível das pessoas estejam nessa comunhão. Claro que não vão todos curar, nem todos vão ter todos os dons, e alguns vão ter mais do que um dom. Mas o Espírito Santo aqui, ao falar, o batismo no Espírito Santo é inicial na questão, ao falar em línguas, é inicial na questão do ser batizado no Espírito Santo. Se não falarmos em línguas, não somos batizados no Espírito Santo. Pelo contexto aqui que deixa claro nos nossos estatutos e pela que a palavra deixa também claro. Não quer dizer que o Espírito Santo não nos usa. Ok? Só não falamos em línguas. Então, a pessoa pode Mas, ter outros dons do Espírito. O batismo com o Espírito Santo não é um dom. Não foi. E o que a Bíblia cita como dom de língua é diversidade de línguas. Então, quando a gente é batizado com uma língua. Aí depois a Bíblia apresenta um dom de diversidade de línguas como dom. Variedades de língua, né? Mas porque aqui tem uma coisa assim, crescente, assim, coisa que eu acho esquisita. Não línguas conhecidas, mas falas que para serem entendidas exigem a presença de um intérprete especial. Então, aí é um outro dom, interpretação de língua. Então, mas se essa língua não é uma língua conhecida, como falar em línguas estranhas, não é? Então, vou explicar para você a diferença entre a pastor, verdade de língua e a interpretação de língua. os que estão em casa acho que não vão perceber. Eu vou explicar essa diferença entre a variedade de língua e a interpretação de língua. A Bíblia apresenta, então, a variedade de língua como um dom, depois ela apresenta também a interpretação de línguas como um dom. Vou falar aqui que eu já presenciei nas nossas igrejas. Eu já presenciei momentos em que um irmão estava profetizando somente em línguas estranhas e, nesse mesmo momento, um outro irmão estava interpretando. Isso é manifestação do Espírito Santo. Então, esse tópico de interpretação não é referido ao ponto anterior. É referido a um momento. Um momento. A essas línguas. Sim, as línguas estranhas. Mas assim, o teu dom de interpretar línguas
Não quer dizer que todas as vezes que você vê alguém falando em línguas estranhas, você vai saber o que essa pessoa está falando. A manifestação do dom é por um momento exclusivo. O dom é para a edificação da igreja. Então, se Deus quer falar por meio da igreja uma profecia com alguém que tem o dom de variedades de línguas, Deus vai usar alguém também que tem o dom de interpretar línguas, e ambos vão se manifestar nesse momento. Tá entendeu, Dominique? Por exemplo, o pastor Lucas, eu tenho o dom da profecia e de traduzir depois, de interpretar. Sim. Ou também pode acontecer o caso do pastor Lucas estar falando em línguas e o irmão Orlando tem o dom de interpretação, e naquele mesmo momento o Espírito Santo manifesta na vida do pastor Lucas falando em língua e manifesta na vida do irmão Orlando interpretando, como é feito no culto. Quando estamos pregando, o Patrick ao lado interpretando o alemão. Então, nesse mesmo momento, o Espírito Santo usaria o pastor Lucas para falar as línguas como de fogo, como a Bíblia menciona, e o irmão Orlando estaria aqui interpretando para nós em português o que ele está querendo falar. Então, o que a gente tem que entender é, o batismo com o Espírito Santo não é dom. Agora, a variedade de língua é dom. O batismo com o Espírito Santo, como o Patrick bem mencionou, é o iniciamento, isso, o revestimento, para a pessoa se iniciar na obra de Deus. Né? Tanto que as Assembleias de Deus chegam a um determinado cargo eclesiástico, ela não consagra o obreiro se não for batizado com o Espírito Santo. Eu entendo, só que a minha dúvida era, o batismo com o Espírito Santo é algo diferente do que o dom, né? De falar em Sim. línguas e tal. Mas o batismo do Espírito Santo é essencial falar em línguas. Sim, sim. A evidência do batismo com o Espírito Santo é a línguas. Quando o Senhor te batiza, Ele já te dá o dom de língua. Que a principal evidência do batismo com o Espírito Santo é línguas. Mas é como o Patrick já mencionou aqui. Você não ser batizado com o Espírito Santo não quer dizer que o Espírito Santo não está com você. São coisas diferentes, porque o Espírito Santo ele vem para nós, para a nossa redenção. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele está conosco. Agora, o ser batizado é uma outra coisa. Mas então isso aí não quer dizer então que só os pentecostais são salvos porque falam língua. Não. Porque, assim como falámos no início, a salvação é independente do batismo do Espírito Santo. Então, errado porque eu entendi que você explicou que não recebem o Espírito Santo não são salvos. Foi isso que eu entendi no começo. Os que o Espírito Santo não habita neles, não são salvos, porque o Espírito Santo tem que habitar em nós para sermos salvos. Mas não necessitamos de ser batizados no Espírito Santo nesse contexto. Mas para a capacitação ministerial é necessário o batismo no Espírito Santo. Sim. Isso é que temos que perceber. Eu sei que este tema é um pouco confuso, vão ler em casa outra vez, porque temos que perceber a diferença entre ser cheios do Espírito e ser batizados no Espírito, que são duas coisas completamente diferentes. E obrigado, pastor André, se quiser acrescentar, fique. Orlando, acho que tem um... Então as pessoas que falam línguas, muitas vezes nem sabem o que estão a falar. Sim. E a Bíblia fala que aquele... As pessoas que têm o dom, muitas vezes é que interpretam. Isso, mas é o que eu falo, a manifestação da interpretação de línguas se dá num contexto necessário. Quem tem o dom, nem sempre vai interpretar. E quem fala em língua, a Bíblia fala que fala para a sua própria edificação. Então, quando tem vamos dizer assim, cai um poder de Deus sobre a igreja, e nós estamos a falar em línguas estranhas, na realidade, eu estou edificando a mim mesmo. É o Espírito Santo mostrando para mim mesmo que o batismo, aquilo, a capacitação que ele me chamou, é como se ele estivesse me mostrando o caminho. Olha, eu estou contigo. Não, falar em línguas não. Isso é o batismo. É isso que eu não estou entendendo, porque aqui nos dons, né? Então, Nos dons do Espírito é mencionado falar em línguas. variedades de línguas. Então, isso que eu Variedades. falo, então, Isso. variedade de línguas quer dizer falar muitas línguas. Muitas línguas. Então, por isso que E se nós olharmos... que o ponto que vem depois, interpretações de línguas, não é referido ao esse variedade de línguas. É
as línguas estranhas. Isso. Até porque quando o povo de Atos Apóstolos, quando no dia de Pentecoste, que a Bíblia fala que foi visto por eles falando línguas de fogo, e também foi visto entre eles falando línguas conhecidas, porque tinha pessoas de outras nacionalidades ali que precisavam ouvir a respeito de Cristo. Então, muitos irmãos ali foram tomados pelo Espírito Santo em variedade de línguas para falar línguas conhecidas, para que essas pessoas também pudessem entender o que estava acontecendo. Amém? Ok, obrigado, pastor. Então vamos ao ponto número 2. Função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito. Os dons de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 e 14 de Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como línguas do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas, oramos em Espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, que sinal tangível levou Simão Samaritano a desejar esse dom. Então aqui, claro que não está escrito, mas desconfiamos que foi também o falar em línguas que motivou Simão a querer comprar o Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo. Terceiro ponto, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Que está em Joel 2, 28 e 32. Vamos só ler depressa. Para perceber que já o Antigo Testamento falava sobre o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo. Diz aqui, Joel 2, 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Ok? Então fica claro que o batismo do Espírito Santo é para todos, ok? E aqui diz praticamente tudo, né? E que é um texto até que se formos a ver que já era bem liberal, porque antigamente, no Antigo Testamento muito se referia só aos homens, mas aqui fala sobre os filhos, as filhas, os servos, as servas. Por isso, Deus aqui revelou a Joel de forma que o Espírito Santo iria movimentar-se ou iria batizar e capacitar a sua igreja. E estavam todos incluídos. Jovens, adultos, velhos, todos estavam incluídos. Amém? Isso engloba todos os cristãos. Já limos. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio ficar. Ele se repete. E ele se repete. Mas os outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como de fogo, ocorreram uma só vez, e elas não se repetem nunca mais. Ok? Então, quando o Espírito Santo se manifestar nas nossas vidas, não quer dizer que vai começar a trovoar, né? Não vai vir de repente uma tempestade. Isso só foi no tempo de Pentecostes. Eu creio que aí Deus queria deixar um sinal bem claro para que todo o povo percebesse que algo estava a acontecer na cidade. Mas o que sobrou para nós é o falar em línguas. Amém? Então vamos à conclusão, na página 24, para terminar. Conclusão. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição. Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa.
que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Ok? Então, fica claro, o Espírito Santo é quem nos leva à conversão, o Espírito Santo habita em nós, mas o passo a seguir é a busca do batismo do Espírito Santo que se revela, ou é evidenciado, isso quer dizer, a prova do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Ficando em mente que é para uso pessoal, não é para crescimento pessoal. Amém? Então entrego de volta ao pastor. Se houver alguma dúvida, fiquem à vontade. Amém, meus queridos? Amém. Me perdoa o meu atraso. É que agora a gente está organizando a mudança em casa, então está corrido o tempo. Meus irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe, Patrick, por essa excelente aula. Semana que vem, nós estaremos aprendendo a atualidade dos dons espirituais. Então, que todos possam estar aqui no próximo domingo. Creio que essa lição, essa revista, está sendo muito rica, principalmente para nós pentecostais, para a gente ter um direcional realmente daquilo que a gente crê, né? Porque fica certos pontos duvidosos. A questão que a irmã Arlete mesmo levantou, que ela falou, então eu imaginava que precisava ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo. Isso aí foi pregado há muito tempo na Assembleia de Deus. Se falava-se muito sobre isso, que se você não é batizado com o Espírito Santo, você não é salvo. E quantas pessoas foram crescendo com isso na cabeça e se achavam inferiores, né, pelo fato de não falar em línguas. Mas a Bíblia ela é muito clara. Aquele que fala em línguas edifica a si próprio. Então não é condição de salvação. Assim como dizimar não é condição de salvação. Assim como ser bom não é condição de salvação. Nada é condição de salvação. Nós somos salvos por causa do Espírito Santo. Por meio da graça, a Bíblia deixa muito bem claro isso daí. Dominique? Olha, é difícil você explicar uma manifestação de Deus na vida das pessoas. É complicado. Eu falo assim, eu vou falar da minha experiência pessoal do batismo com o Espírito Santo. Na época eu tinha 14 anos de idade, eu acho. E eu me remoía por dentro porque eu via todos os meus colegas da igreja falando em línguas e eu não. E aquilo me mexia. Daí isso me levou, falando uma experiência pessoal, me levou a uma busca incessante de Deus por isso. Eu comecei a jejuar, comecei a orar, buscar a Deus. Eu fui batizado no momento que eu menos esperava. A igreja que eu congregava, ela tinha culto de quarta e sábado. Daí teve um presbítero da nossa igreja, o presbítero Edno Binatti, ele pediu para o pastor para que fizesse um culto de libertação de quinta-feira. Ele falou, eu queria fazer um culto de libertação de quinta-feira. Um irmão muito usado por Deus, irmão. Então, passou-se a ter um culto de quinta-feira. E teve um culto só de quinta-feira. Porque depois o pastor falou assim, nós vamos voltar aos cultos de quarta e sábado e domingo. E nesse culto de quinta-feira, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, eu tenho para mim que aquele culto foi marcado porque Deus queria me batizar. Eu falo assim, mas isso se deu, eu falo da minha experiência, a minha busca incessante por isso, eu queria muito aquilo. E a palavra do Senhor também nos leva a querer buscar algo. A Bíblia fala, aquele que busca vai encontrar. Eu sou batizado no Espírito Santo, mas eu conheço pessoa que já está muito mais tempo que eu, que busca mais do que eu, que tem muito mais nos meus olhos, né? Eu recebi, aquela pessoa não recebeu, sendo que nos meus olhos ela
Então, mas isso aos seus olhos. Então, mas eu falo assim, mas isso aos seus olhos. O Espírito Santo, ele não olha com os nossos olhos, ele olha lá dentro, ele olha o profundo, ele olha qual é a intenção do nosso coração. Então eu não posso julgar o meu irmão que não é, por dizer assim, então quer dizer que ele não busca a Deus. Não, eu não posso usar esse argumento. Eu falo assim, eu falo, cada um tem a sua experiência própria com o Espírito Santo. Não adianta a gente querer pautar a nossa vida na experiência dos outros. Eu acho que na questão do batismo com o Espírito Santo, nessas questões espirituais, é cada um que busca a sua experiência própria com Deus, e Deus vai usar cada um conforme Ele quer. Semana que vem, quando a gente for falar sobre a atualidade dos dons espirituais, se os irmãos verem aí, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, fala assim, o 6 do 7, fala assim, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, ou seja, não é uma expressão da minha vontade, uma expressão da vontade de Deus. Ele vai usar cada um para aquilo que for útil para ele. E o buscar o batismo com o Espírito Santo, eu conheço crentes que estão há 20, 30 anos na igreja e não são batizados com o Espírito Santo. Mas eu não posso falar que esse irmão não tem o Espírito Santo só porque ele não fala em línguas. Muito pelo contrário, ele tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem na nossa vida a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador. E o Espírito Santo é que vai nos guiar para o caminho da salvação. É Ele que nos faz arrepender dos nossos erros, é Ele que nos convence de quando estamos andando errado, é Ele que vem e trabalha no nosso consciente quando eu vou fazer algo errado, é Ele que dá aquele alerta, fala, olha, isso não é certo. Então, como eu posso falar que essa pessoa não tem o Espírito Santo? Mas o batismo com o Espírito Santo é uma coisa muito pessoal de cada um. É uma busca que cada um tem que ter em si próprio. Amém?